Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Livezinha, né? Final de domingo. Trocar uma ideia aí com vocês. Vamos lá. Acho que aceitei. Oi, prof, Aceitei. tudo bem? Tudo tranquilo, né? Um domingão aí maravilhoso, pelo menos aqui na minha cidade, né? E não só de tempo, né? E aproveitar aí para tirar e trocar uma ideia aí com o pessoal, né? Com os nossos alunos, seja eles de prática, de pós, OAB primeira fase, OAB segunda fase, TRT, né? Então, aproveitando aí, pessoal, nós já somos mais de 200 alunos. Comente aí, da onde é que tu é nosso aluno, primeira fase, segunda fase, TRT, da onde que tu vem, que hoje é uma live tranquilinha, não é de conteúdo, é para a gente trocar uma ideia, dependendo do público hoje, né? E olha aí, a professora está cada dia mais linda. Aê! Imagina, hein? Começar Ah, a live com esse obrigada, elogio, prof. obrigada, gente. Olha só o pessoal comentando aí do simulado 4, pessoal. É aquela máxima, né? O pessoal de segunda fase que está aqui com a gente. É, o treino ele tem que ser difícil, ele tem que ser padrão prova para mais, né? Porque senão a gente não vai estar de fato preparando vocês para a prova. Vocês têm que estar preparados para o pior, né? Então não se apavorem se os simulados são difíceis, né? Porque a intenção é que vocês experimentem essa sensação de ter algo difícil agora e não lá no dia da prova, tá? Então fiquem tranquilos. E sigam aí comentando de qual é o estudo de vocês para a primeira fase, segunda fase. Se alguém está estudando que vai ou vai começar a estudar para TRT também. Pois então, pessoal, aqui não é, a ideia não é passar conteúdo, né? É orientar os nossos alunos, né? E eu acredito que a maioria, né, seja aluno da segunda fase, pelo que eu vi, né? Eu vi uma aluna de prática, alguns de primeira fase, os de Aí, primeira fase primeira estão fase. recuperando aí. Mas assim, ó, gente, vocês estão tendo uma oportunidade ali, ó, veio um que quer estudar para TRT, o pessoal que quer fazer o TRT e está fazendo a segunda fase, tem uma oportunidade, olha aí, gente. Vocês vocês fazendo o curso de segunda fase do CEIS, que vocês estão pronto para o TRT em Direito e Processo do Trabalho. Isso vocês podem ter certeza. Aconteceu isso comigo, né? Porque eu fiz a prova em 2010, né? Foi a última de 2010 e 2011 teve o TRT da quarta região. Eu não passei porque eu zerei matemática. Eu tinha 5 de matemática, eu zerei, senão eu tinha passado. Tempo para raciocínio Então, por lógico. quê? Tinha que Porque acertar no mínimo 3 de 5. Eu acertei duas. ou foi raciocínio, assim, ó, se eu tivesse feito o mínimo em matemática ou raciocínio, agora eu não lembro, porque nem sei a diferença dos dois lá, uma prova de concurso, Também. eu teria passado, mas daí eliminava, não sei se ainda existe essa regra de zerar nos concursos, acho que não tem mais, né? Ah, Na nossa época, Cris, né? quando tu começa a falar isso, é preocupante, né? Então, pessoal, vocês que estão numa segunda fase, né, vocês saem pronto, claro, para trabalho, processo do trabalho, tem outras disciplinas. Eu não sei se tem matemática agora no TRT. Tem que ver, né, tem que analisar, alguns TRTs têm, outros não. O que vai ter, que não vai escapar, é o português, e para curso superior também não escapa a redação, tá? Então, assim, ó, primeiro ponto aí para o pessoal do TRT, né, que vai querer fazer o TRT, continua no teu foco da OAB, primeira fase, OAB, segunda fase, né, e daí terminada a tua OAB, aí tu começa a focar nas outras disciplinas, né, até porque não saiu ainda nenhum edital e nós vamos ter várias TRTs. Eu acredito que TRTs nós vamos ter em torno de uns 3 este ano,
E ano que vem pode botar aí mais uns 4 ou 5 aí na O conta, entendeu? aqui se a gente tem mais detalhes. É, Por hora ainda não, mas assim que for divulgado mais informações, a gente vai estar atualizando vocês. O que a gente sabe é que houve essa movimentação, né? E essa expectativa ela tá já foi nomeado o isso. Então coordenador do assim, concurso? é para sair. A gente não tem datas, não tem o edital, né, para saber os conteúdos, mas a gente já tem uma previsibilidade. Então, por exemplo, você já consegue ter em mente que esse concurso vai sair, né? E quanto antes você começa a estudar, para quem, por exemplo, não está já estudando, melhor, porque se você espera o edital sair para começar a estudar, sempre você já vai ter que correr muito mais, né, atrás do tempo perdido, digamos assim, né? Então, é importante ficar atento. E eu vi que o pessoal está perguntando aí sobre outros concursos. Gente, fiquem ligadinhos sempre na página do CEISC de concursos, porque o pessoal sempre está atualizando, colocando todos os concursos que estão por sair, aqueles que estão com o edital aberto, e aí vocês conseguem ficar por dentro de todos. E aproveitando que a gente está conversando aqui, sempre o pessoal pergunta assim, se eu estou estudando, como o Prof. Luiz falou, né? Se eu estou estudando para a primeira fase, para a segunda fase, eu vou aproveitar isso para um concurso? Claro que vai, gente. E estudo nunca é demais. Então, por exemplo, teve uma situação que uma aluna me mandou um depoimento muito bacana, que ela não tinha passado na prova de primeira fase, teve que estudar de novo. Mas acabou que ela conseguiu uma nota, assim, extraordinária na segunda vez que ela foi fazer. E ela também se deu por conta disso, que tudo aquilo que ela tinha estudado é bagagem, né, gente? É bagagem que a pessoa vai indo e isso contribui para todos os, né, concursos, o que mais você for fazer, até mesmo para advogar também, né? Esse estudo todo que você fez já vai trazer essa base importante. E para a galera que está estudando para a primeira fase também, a gente já tem aí agora, né, cada vez mais se aproximando. É hora, 3 meses. 3 meses. É hora de Três você meses e começar o alguns seu dias. estudo, caso você não tenha começado ainda, né? E então começa o seu estudo e vou fazer um panorama rápido aqui de como é que para a prova da OAB, primeira fase, o que processo o trabalho, como é que são as nossas questões, tá? E isso também vale para todo mundo que está assistindo, quais são os conteúdos, digamos assim, mais cobrados. Nós temos 5 questões na prova da OAB, né? E os conteúdos que mais têm sido cobrados, a gente vai lá para recursos, saber os recursos em espécie, para saber qual recurso que cabe. E uma característica que você que está assistindo a live precisa saber é que as questões de processo do trabalho, elas buscam aquilo que é específico do processo do trabalho. Por exemplo, um prazo para recurso, que é de 8 dias, que é diferente das outras matérias. Porque quando é uma prova objetiva, né, e que você tem que estudar outras matérias também, a banca quer saber se você consegue identificar quais são as características específicas do processo de trabalho. Por exemplo, saber o prazo dos recursos, que é diferente do processo civil, que é diferente do processo penal, né? Então, recursos tem que estudar, a gente tem que estar sempre atento. Também o tema das audiências, porque nós temos regras muito específicas. Não comparecimento da parte, o que acontece, arquivamento, revelia, se o empregado não pode ir, quem pode representar, quem pode substituir, né, o empregador. Esses temas, e vejam por quê? Porque são temas que, vamos supor, a gente precisa saber se quem vai fazer, tá resolvendo aquela prova de processo do trabalho, tem essa base de saber essas características específicas aí, tá, gente? Então fiquem atentos, ó, recursos, fiquem atentos na parte de audiência, fiquem atentos também com aquela questão de porque a CLT ela traz regras próprias, mas em alguns casos abre a possibilidade de aplicar CPC. Mas será que sempre eu posso ir lá e aplicar o CPC? Não, eu só aplico o CPC para quando nós tivermos uma omissão, ou seja, algo que não foi tratado na CLT de modo detalhado, especificado. E aí sim eu vou lá e vou ter a base, vou utilizar as mesmas regras do Código de Processo Civil. Então, aqui já falei 3 pontos, ó. Fiquem atentos. E isso vale para quem está estudando para concurso também. Porque se a gente pega as questões de concurso, são temas, assim, ó, estudar os recursos em espécie, quando cabe cada um deles.
aquela nossa linha do tempo. Para quem acompanha ali o nosso feed, seguido eu posto para vocês dicas de recursos, dicas de audiência, dicas, né, dos temas mais cobrados, questões também para resolver. Isso é importante que vocês estejam atentos. Acho que em direito do trabalho também tem, né, os temas queridinhos, né, prof. Luiz? Tem sim, mas antes de falar os temas queridinhos, pessoal, é importante falar que quem é dia 3 de julho, ali uma colega tinha perguntado, a outra já respondeu, né? 3 de julho a prova. E, gente, o que já está com cursos, tá? Tem o Extensivo Plus, tem o Extensivo, tem o só de resolução de questões. Ou também, o que tu pode fazer, né? Tu pode comprar apenas uma disciplina. Eu estava vendo aqui, ó, tô com o site, pode comprar só ética, só penal e processo, só trabalho e processo do trabalho, civil, processo civil, administrativo constitucional, empresarial e tributário. E também tem aquele módulo daquelas disciplinas com menor incidência, né? Que é ambiental, consumidor, ECA, direitos humanos, internacional e filosofia, que muita gente não dá bola, mas, né, para chegar aos 40, são questões que têm que ser observadas. Tá? Então, assim, ó, já está disponível cursos. Quem está estudando sozinha, com uma colega, é importante baixar as provas, né? Resolver as provas, olha com o gabarito, faz o treino. Sempre que puder, para aqueles que não têm condições de comprar, o CEISC está sempre com aulas liberadas no seu YouTube. Vai ter na semana do edital, nós vamos estar lá, né, dando aulas para o pessoal, né, na semana que sai o edital, que é ali 20 e poucos de abril. Cuidem, tá? YouTube do CEISC, nosso YouTube, Mundo Mágico da CLT, também tem lá material para aqueles que não conseguem, né? Nós do CEISC a gente tenta ajudar todos, aqueles que compram e aqueles que não compram, claro. Não vamos ser hipócritas, né? Né? Que o treinamento através do curso realmente ele é mais completo e tudo mais. É uma ajuda, né, para aqueles que Deixa não eu só fazer conseguem, prof, tá? só vou fazer uma observação. Como é que é esse estudo? Aí, quando você está estudando para a primeira fase, é muito importante você treinar as questões. Né, esse estudo, para quem mencionou ali, por exemplo, por quê? Porque durante o curso a gente trabalha com vocês questões e, especialmente, pessoal, nós mostramos como interpretar aquela questão. Porque não basta você ler o conteúdo, ler o artigo, você precisa entender, dentro daquele contexto, as questões, elas, na prova da OAB, são situações problemas. Em concursos, a grande maioria também vem na forma de situação problema, ou seja, é um caso para você resolver e achar a alternativa que se enquadra. Então, vai também dessa interpretação do que o enunciado estava querendo que você respondesse, né? Qual o direcionamento que tinha ali no enunciado, e isso é treinamento. Então, treinar questões, essa interpretação é fundamental. Só fez essa observação aí, prof. Pode continuar. O pessoal de segunda fase, nós já vamos falar da segunda fase. E, gente, e até, aliás, esse recadinho aí é tanto para a primeira quanto para a segunda fase, né, pessoal? Direito do trabalho, a prof. Cleice falou lá de processos, assuntos queridinhos, né? Em trabalho, tanto para a primeira fase quanto para a segunda, né, as questões relacionadas com contrato de trabalho, né, a questão da contratação, como é que se dá, a questão do prazo do contrato, né, lá o contrato da experiência, quantas vezes pode ser renovado, intermitente, né, o intermitente, como é que funciona o contrato intermitente, teletrabalho, né, se tu pegar as últimas 6 provas, contando primeira e segunda fase, né, o 31º, 32º e 33º, todos caiu teletrabalho, né? Teletrabalho tem caído em todas as provas, né? Vai estar lá na minha revisão da segunda fase, vai estar na minha revisão da primeira fase, porque vai cair, né? Jornada de trabalho, né? Questão de hora extra, quem pode fazer hora extra, quem não pode fazer hora extra, como é que funciona o banco de horas, os acordos de compensação, remuneração, eles têm batido muito. O que é verba salarial e vai ter reflexos? O que não é verba salarial e não tem reflexos? Né? Por exemplo,
Nas últimas 3 provas de primeira fase, em 2 teve a pergunta: comissão é verba salarial ou não? Né? Sim, comissão é verba salarial. Aliás, comissão é uma forma de pagamento de salário. E caiu em 3 provas, caiu no 32º e no 34º primeira fase. A mesma pergunta sobre comissões. E aí também a importância do treino de resolução de questões, porque elas se repetem, né? Elas se repetem, né? E rescisão, né? Tem sempre caído alguma questão de rescisão, aviso prévio, pagamento de verbas rescisórias, as formas de rescisão, em especial a justa causa e a rescisão indireta, né? Tanto na segunda E esse é quanto na primeira isso que fase. o pessoal tem, Então, assim, ó, porque, né, para quem estuda, assim, por exemplo, verbas rescisórias não tem um artigo específico, né, que vai lá e traz o rol, olha, aqui estão todas as verbas rescisórias devidas, né? Por isso a importância também, né, de fazer esse estudo e ir analisando as questões, como é que esse conteúdo é cobrado, como a gente vai identificar ali se é uma rescisão por justa causa, sem justa causa, né? Porque aqui é até importante fazer essa questão, porque esse é um tema que, por exemplo, não tem um artigo. Claro, tem artigos que falam da rescisão, mas não um específico que vai trazer todo o rol e detalhadinho, explicar, né? Tanto que o Prof. Luiz, quando explica isso, faz uma tabela no quadro, vai lá, coloca. Então, assim, porque não dá para você, por exemplo, só estudar olhando a legislação, você não vai entender essa parte das verbas rescisórias, né? Quais são devidas em cada tipo de rescisão. É importante ter esse acompanhamento. então tá, Lanes, professora, eu tô preocupada. Tô tirando 6 nos simulados. Olha, Lanes, primeiro, 6 tu passa. Segundo, nós temos quase um mês. Não dá um mês agora, né? Não dá mais um mês. Mas tem 3 semanas, né? Digamos, cheia de estudo, né? Então assim, ó, tem tempo para tu aprender. Tu não viu ainda todo o conteúdo. A professora Cleise não terminou recursos, nem iniciou a execução. Tu tem que parar para pensar nisso. O meu conteúdo está quase terminado, né? Porque faltam empregados especiais e direito coletivo do trabalho. Mas tu tem que verificar, puxar esses 4 pontinhos aí que tu não está conseguindo em cada simulado. Por que que tu errou esses 4 pontos? O que que tu esqueceu na peça? O que que tu não identificou? Qual questão que tu não achou a fundamentação ou não achou a resposta? Né? E trabalhar nessa parte onde tu errou, né? Trabalhar nessa parte onde tu errou, porque não basta tu fazer o simulado, olhar a tua nota e depois deixar ele de lado, né? Eu botei no grupo dos professores de uma aluna que errou uma questão, mas me deu os parabéns pela questão e deu já aí, ó, objetivo alcançado com sucesso, né? Por quê? Porque eu fiz uma questão de um tema específico que eu imaginei que os alunos iriam errar, e daí veio o aluno e diz: eu errei, depois que eu errei e vi o gabarito, eu percebi o porquê que eu errei. Daí, quando ela fez isso, ela não erra mais, né? E trazer questões que o aluno venha a errar no simulado, eu faço muito. Porque se cai aquele conteúdo, a primeira vez que ele vai errar vai ver e vai errar vai ser na hora da prova. Vendo no simulado, errando no simulado, ele não erra na hora da prova. Então eu brinco, eu sempre tenho uma assim, eu sempre crio os pega-ratão, fico imaginando, né? Pega-ratão é uma terminologia aqui do sul, não sei de onde tu é, se tem também, né? Mas assim, eu fico separando para ter pelo menos uma por simulado. Tem vezes que não consegue. Então quando vem o aluno e reconhece, eu gosto. Eu gosto quando ele erra no simulado, né? Para errar Exato. no simulado e não errar. Pessoal, assim, para vocês terem uma Mas ideia. Quando a gente vai fazer, a gente conhece as provas anteriores, né? Então a gente sabe, por exemplo, teve uma lá que foi tenebrosa. Eu até, inclusive, normalmente trago elas para os homeworks para fazer com vocês, para já mostrar, olha, isso aqui é o pior cenário. Tem outras que foram mais tranquilas. Só que eu preciso preparar vocês para esse pior cenário, né? De vir uma prova mais cansativa, com muitas teses, com muitas coisas para desenvolver. Na peça, por exemplo, não basta eu colocar lá uma peça simples com 3, 4 teses. Não vai ser isso que vai acontecer na prova, na grande maioria das vezes, né? Já tivemos provas mais tranquilas, mas não é a regra. Então, o que acontece?
nós temos que pensar que a parte dos simulados, ela faz parte do processo de aprendizagem. Isso vale para quem está fazendo primeira fase, para a segunda, para quem treina para concurso. Você errar faz parte do processo de aprendizagem. Quando a gente erra alguma coisa, normalmente isso nos desperta um sentimento, que é esse que alguns de vocês estão colocando ali, né? Que é, meu Deus, eu errei. A gente fica incomodado com aquela situação. Tirar esse conforto, ou seja, nos colocar nessa situação desconfortável por ter errado, nos faz ligar o sinal de alerta. A gente fica em alerta. Opa, eu errei. O que aconteceu aqui? Qual detalhe eu perdi? Onde foi que eu não atentei? E aí, você ligando esse sinal de alerta, faz com que você vá lá, refaça e você aprenda de uma forma que você não erra mais. Isso é com tudo. Eu falo para a primeira fase, eu falo para a segunda, eu falo para concurso. Quando você foi lá e você fez e você errou aquela questão por conta daquilo, você vai lembrar o resto da vida. Agora, que você acertou, você não lembra. Aquilo que você acertou, você nunca mais olha, você não dá bola, né? Mas aquilo que você errar, você vai sim dar uma atenção especial. Então, por exemplo, vocês viram que antes nós comentamos, né? O professor Luiz Henrique lembra até hoje de um concurso que ele fez e que zerou matemática, porque aquilo traumatizou ele e ele lembra. Agora, ele vai lembrar das coisas que ele foi super bem? Normalmente a gente não lembra das coisas que a gente vai bem, que a gente acerta, porque nós temos a tendência de dar maior importância para aquilo que a gente errou, né? Então, por isso você tem que ver desta forma. Não se basear, eu estou indo tirando 6 no simulado, então eu vou reprovar na prova. Não, gente, não é essa, não é uma situação assim. Você está dentro de um processo de aprendizagem. Quando você está estudando para a primeira fase, fez um simulado, acertei 30, meu Deus, vou parar tudo, vou desistir. Não, você vai ver porque errou e vai, né, estudar mais aquelas matérias, por exemplo, que você está com dificuldade. Segunda fase é a mesma coisa. Eu estou com dificuldade, aí você percebe, eu estou com dificuldade de localizar os artigos lá na CLT. Tenho que treinar mais a busca pelo índice remissivo. Não, a minha dificuldade é com a estrutura da peça, eu não estou conseguindo lembrar. Vamos ter que reescrever e decorar aquela, porque a estrutura da peça não tem outro jeito, tem que decorar mesmo, porque não é possível, não tem como ter uma cola no dia da prova, né? Então você vai ter que decorar. A minha dificuldade é identificar as teses naquele enunciado. Aí vem um ponto importante, gente, que é a questão da interpretação, que a todo momento eu tenho falado aqui para vocês, cada vez mais as bancas de um modo geral, mas a FGV sempre, né? Ela vem colocando situações e que não são tão óbvias, que você tem que ler, que você tem que interpretar e aí trazer a resposta. Ou seja, tá lá no entre vírgulas um detalhezinho que poderia fazer você gerar uma tese na sua peça, sabe? Então tá lá no entre vírgulas, tá lá no finalzinho do enunciado uma informação que conecta com a primeira, que faz com que você tenha possibilidade de fazer. Então, essa percepção dos detalhes, essa leitura do enunciado com calma, pausadamente, destacando as informações, você tem que treinar. Então, quando você se depara com um simulado, achei difícil. Pois bem, qual foi o problema? Dificuldade em achar teses, dificuldade de desenvolver a peça dentro das linhas que dispõe. Gente, isso é um relato que muitos alunos nos fazem depois. Por isso, né, prof, que a gente já faz, por exemplo, peças grandes, porque vocês já têm que ter uma noção de espaço antes de chegar na prova. E não chegar na prova e aí, meu Deus, vai faltar linhas. Então você já tem que estar preparado para isso. Vou ter que escrever, né, com uma letra menorzinha, vou ter que cuidar com as linhas em branco, vou ter que cuidar com a objetividade, tá, gente? Então são algumas dicas que eu deixo aqui para vocês e que, reiterando, é um processo de aprendizagem. Processo de aprendizagem a gente sai lá da base e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai evoluindo. Pessoal, estava prestando aqui, né? E, prof, antes de falar, né, deixa eu dar os parabéns pelo convite para participar do primeiro Congresso Nacional da Mulher Jurista. Parabéns, tá? Eu quero que tu consiga uma inscrição para Tá. mim para assistir tua palestra, tá? Pessoal,
fica daí, já que a prof não tinha falado, fica todos convidados, né? Vai estar no Insta a informação aí da prof, né? Então fica aí o convite aí de assistir a palestra. Com certeza, além da Prof. Cleide, vai ter outras advogadas brilhantes ali palestrando sobre diversos temas. E eu acho que é depois da Logo prova da depois OAB, ali né, da Prof? prova da OAB, acho que semana seguinte. Então vai aí já, todo Então mundo depois já da vai prova. poder, quem está na segunda fase agora já vai poder assistir congressos, palestras, já se visualizando na prática depois lá, trabalhando e podendo assistir. Aí, ó, e o concurso que acabou de entrar aí, o pessoal do concurso que pode até avisar aí o pessoal aí, mandar nos comentários, quando é que vai ser o lançamento aí do curso do TRT. Eu acho que essa semana aí vai ter as informações ali Mas tem sobre o forma de TRT, inscrever para ficar né? atualizado, né, prof? Lá na postagem, o Insta do CEISC Daí, concurso CEISC, você vai lá e tem um link que você se inscreve para já receber as atualizações. Então você já fica por dentro. Vai lá, dá uma conferida no perfil do CEISC Concurso e já faz lá a tua reserva, né? Eu quero ficar por dentro de tudo que acontecer. já tá, nós lá já estamos se movimentando, recebendo as informações, né? Recebendo as tarefas, tá? Então fica a dica, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, pessoal da segunda fase, tá? Eu queria lembrar vocês que essa semana nós terminamos o conteúdo, né? De Que direito mordomo, material do hein? trabalho, né? Eu parte Terminamos, né? Nós vamos ter na quarta-feira a aula mais chata do mundo, né? Que é uma aula que eu não gosto, que é aquela dos empregados e a especiais, as execução, regulamentações Luiz. Então esses alunos são... específicas. É, então essa semana é punk. Mas aí depois, na quinta-feira, a gente vai trabalhar direito coletivo do trabalho, que embora alunos não gostem, é uma disciplina que eu gosto e tende a cair. Caiu duas perguntas, duas teses de direito coletivo no último exame. E embora vocês não gostem muito, eu acredito que a partir da minha aula vão acabar gostando um pouquinho mais, tá? E daí, na semana que vem, a gente começa com talvez uma das partes mais esperadas do curso, né? Pelo menos que eu leciono, né? Não posso falar da parte da Cleise, né? Que são a resolução das 60 questões autorais. O pessoal tem perguntado, Cleise, se das questões vai aparecer coisa na prova, né? Eu falei que do último exame, em torno de 4 teses, né? Ou seja, duas questões inteiras apareceram e nós tínhamos 40, né? Agora com 60 o objetivo é alcançar no mínimo 5 teses. 5 teses, duas questões e meia dados nessas 3 aulas, tá? Qual palpite, qual aposta cara pálida? Eu tenho falado muito no cara pálida, cara né? pálida, Porque para chamar a atenção deles, o cara pálida cara tá pálida sem aposta, é a tá? pessoa que A errou o minha tom da única. base. Ficou uma base muito clara. Eu nem sei por que eu falo cara pálida, é o assustado, né? Quando tu fica assustado, ó, parece que tu tá pálido, acho que é por isso que vem. Então acho que vou acertar 5 teses aí só nas aulas de resolução. O curso vamos acertar as 8 peças e todas as teses de direito material ali, né? Todas as compete a mim, né? O processo aí é com a Cleis. Tá bom? E, prof, e tu, o que tu tem essa semana? Tu tem A execução, Tainá já então estava ali, eles processo do vão. trabalho também podia acabar. Gente, calma aí que eu tenho que terminar os recursos em espécie. Eu tenho que começar a execução e terminar a execução com vocês. E tenho ainda as ações especiais. Então, dessas peças que a gente vai ver, tem duas ainda aqui, ó, que já foram cobradas em prova. Em execução, nós tivemos embargos à execução, uma vez cobrada em prova. E nas ações especiais, nós temos a ação de consignação em pagamento, que já caiu por 2 ocasiões. Então, não me abandonem, e a gente precisa estudar, porque vai que, né, essas peças apareçam aí. Então, a gente tem que estudar sim, a gente vai ter que passar por elas, não tem como fugir. Mas eu prometo para vocês que eu vou tentar deixar o mais leve, tranquilo possível, para que vocês consigam compreender
consigam resolver. Vou me esforçar bastante para tornar a aula de execução não tão pesada, né? Não tão pesada, mas vou me esforçar bastante. E aí é isso, gente, terminar recursos em espécie, ver a execução e ver as ações especiais. Aí nós também terminamos e vamos começar os treinamentos de peça, depois kit de sobrevivência e revisão. Nós estamos a menos de 30 dias da prova. Então, agora é a hora, mais do que nunca, de você direcionar o seu estudo, focar em coisas boas, focar em energia positiva, né? Trocar o não vai dar por vai dar. Tem que dar, vamos lá, né? Trocar o eu tô cansado por tudo bem, eu tô cansado, mas nós vamos seguir em frente. Falta pouco, agora nós vamos lá, sabe? Vamos mudar esse discurso e vamos lá que vai dar tudo certo. É isso aí, porque a preocupação não vai resolver teu problema. O que vai resolver teu problema é estudo, tranquilidade e Vadimeco. E o Vadimeco. E o Vadimeco, né? Porque é isso aí, gente. E aí, e como é que foram no quiz, hein? Como é que foram no quiz? Acho que já foi o quiz de inglês e o pessoal. Teve gente errando. Tomara que não seja o pessoal que esteja fazendo segunda fase, nem E primeira amanhã eu vou postar no fase. meu também, tá? Até para ter um termômetro como é que vocês estão aí, hein? Amanhã eu vou postar no meu também pra gente ter um termômetro, porque é legal, né, prof? Porque aí a gente vê o que eles erraram e depois a gente consegue dar umas puxadinhas lá. A que mais erraram foi sentença normativa. Olha aí, ó. A do prazo, e outra né, coisa, ó, gente. Aí, eu vou fazer amanhã e aí acho que fica legal, né, prof? Depois a gente ir fazendo umas dicas e colocando no feed justamente desses temas que o pessoal erra, né? Pra justamente não errar mais. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, gente. Então, assim, ó, pessoal, eu sei que é domingo, tá todo mundo. Quem tá na segunda fase deve ter feito simulado hoje, né? Deve estar cansado. A gente prometeu aqui, o professor Luiz Henrique, que a gente não ia se estender muito para não cansá-los, né? E até porque amanhã temos aula, segunda fase temos aula amanhã. Quem já é aluno. No sábado a gente tem aula de primeira fase, né, prof. Luiz? No próximo sábado, de mentoria de questões. Isso. Resolução de questões. E vai estar aberta. Acho que é aberta. Então, quem está na Pois eu primeira não sei fase. Eu também, não mas sei se eu essa é acho aberta que ou é. A não. gente tem que dar uma confirmação. Durante A gente posta essa durante semana a a gente vai estar semana junto daí, com a se for primeira fase, aberta. vai estar junto com a segunda fase e também já estamos antenados e planejando todo o curso para o TRT também. Então, muito trabalho pela frente, mas muita animação também, né, gente? Porque graças a Deus, né, Prof. Luiz, nós somos muito felizes de fazer alguma coisa que eu me sinto muito feliz de ser professora, porque acompanhar os sonhos de vocês, os objetivos de vocês, faz com que os nossos também renasçam toda vez, né? Porque a gente vai sonhando junto com vocês, vai se empolgando junto com vocês. E, como eu digo, nem todo trabalho possibilita isso, né? Nem todo trabalho possibilita a gente ver as pessoas realizando seus sonhos, alcançando seus objetivos. Então, é muito gratificante, a gente tá muito feliz com isso. A aposta, gente, eu só dou na última semana. Ó, para a segunda fase, sigam estudando. Quando eu terminar o conteúdo, eu começo a dar spoilers. Mas antes de terminar o conteúdo, tudo pode cair. Então tá, gente. O meu quiz já encerrou, tava no Stories, mas depois eu faço outro e a Prof. Cleise então vai fazer amanhã no Stories dela. Fiquem acompanhando. Aí ela avisa no grupo do Telegram aí pro pessoal, tá? Da segunda fase. E quem estiver acompanhando aí, a gente vai avisando. Então era isso. Prof, muito obrigado, tá? A live vai ficar salva, vai ficar aqui no meu Insta. Nós vamos subir lá para o Mundo Mágico da CLT. Quem ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, vai lá no YouTube, Mundo Mágico da CLT e se inscreve, né? Ajuda lá a gente chegar a 20 mil. Estamos chegando a 20 mil, gente. Por favor, nos ajudem, tá? Então era isso, tá? Tchau, Okay. tchau, boa noite. Ó, nada de olhar fantástico nem BBB. Vamos Tchau, estudar aí, ó, tchau. gurizada.